Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anti-Podcast, o podcast da Anti-Research. Aqui a gente conversa sobre Bitcoin, economia, tecnologia, sociedade, mineração, rede Lightning, enfim, os assuntos que estamos pesquisando na Anti-Research. A Anti-Research é uma plataforma de pesquisa e análise pela ótica do Bitcoin. Nós produzimos relatórios que te dão insights sobre o mercado e te ajudam a tomar melhores decisões e ficar bem informado. Funciona como uma assinatura mensal ou anual, onde você recebe um relatório por semana no seu e-mail. E para se tornar um assinante é só entrar no nosso site, que é o www.antiresearch.com.br. Eu sou o Caioleta, o host do Anti-Podcast, e hoje o nosso papo é sobre a superioridade moral do Bitcoin. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor que o convidado de hoje, o meu amigo Guilherme Bandeira. Então, bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Leta. Deixa eu começar só pedindo então para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória, tanto no mundo Fiat quanto no mundo Bitcoin, para o pessoal que não te conhece saber com quem está falando. Tá bom, obrigado pelo convite, Letão. Muito bom falar com você de novo. Bom, vou começar pelas credenciais Fiat. Eu fiz Direito na na FGV, sou formado em Direito, sou formado em Filosofia na USP. Depois eu fiz mestrado em Teoria do Direito na Universidade de Nova York. E atualmente eu sou doutorando em Filosofia do Direito na USP, no Largo de São Francisco. Em 2020 eu traduzi o Padrão Bitcoin, o livro do Saifedean Ammous, e desde o fim do ano passado eu estou escrevendo um livro sobre a superioridade moral do Bitcoin. Foi uma ideia que surgiu de um encontro que nós tivemos no começo desse ano. O Leta e o Renato Amoedo e o pessoal da Refúgio, eles estavam organizando um encontro em São Paulo. E como eu sabia que eles iam ter um material super interessante para falar, o Leta ia falar sobre a captura energética do Bitcoin e como ele poderia se aproveitar de energia que está sendo desperdiçada. Eu falei, putz, o Leta vai falar uma coisa super interessante, eu preciso ter um material à altura. E aí eu falei, então eu comecei a compilar vários argumentos que eu achava que faziam o Bitcoin ser superior moralmente em relação às outras altcoins, né? Ou também em relação às moedas fiat e as CBDCs, e o ouro também. E aí isso ficou um material interessante e eu decidi publicar. Então eu estou escrevendo esse livro. E desde que eu comecei o Substack, eu traduzi o Padrão Bitcoin, eu comecei também um blog, que é guilhermebandeira.substack.com, que eu publico minhas reflexões sobre Bitcoin em geral, Bitcoin e sociedade. Então ele tem temas técnicos e também tem temas mais abrangentes sobre Bitcoin. Bom, eu quero só pontuar duas coisas. Primeiro, a palestra que você deu nesse encontro que rolou lá em São Paulo no começo desse ano foi muito boa. Não sabia que ia virar um livro, então fico muito feliz de saber. Nem eu sabia. E segundo, quando ele fala que ele é doutorando, isso passa um quê de estou no começo, no meio do processo. Não, você já está quase doutor em filosofia, você já está em direito da filosofia, em filosofia do direito. Isso, Tipo, você já está nos finalmente, já está com a tese escrita, está no processo de correção para deposição. Então, isso. bom, mas antes da gente entrar então na pauta propriamente dita, assim, eu já estava com a pauta toda pronta, toda amarrada, e aí você publicou um texto no seu Substack que eu acho que precisa entrar na pauta, que faz muito sentido com tudo que a gente conversa, que é sobre inteligência artificial e a interface dela com o Bitcoin. Então, eu queria só te perguntar isso antes de entrar na pauta, que qual será a moeda escolhida pelas inteligências artificiais e por quê? Eu acredito que se elas forem realmente inteligentes, elas vão escolher o Bitcoin porque é a melhor moeda. Mas se nós considerarmos o raciocínio, esse é o fim do raciocínio, né? Mas o raciocínio, ele precisa ver como elas funcionam e que tipo de atividade elas vão gerar, qual que é o produto das inteligências artificiais. Porque quando eu vejo no debate público, quando as pessoas falam sobre inteligência artificial, elas não pressupõem
que vai haver uma competição entre elas, e eu acho que pode haver uma competição entre elas e uma cooperação entre elas. Então, assim como os seres humanos se especializam em determinadas áreas do conhecimento e suas habilidades, pode haver uma especialização entre inteligências artificiais. Então, seria como todas as vidas funcionam, né? Cada animal, cada ser vivo, ele tem um nicho em que ele se especializa. O ser humano, ele é um animal especial porque ele usa a mente dele e consegue cooperar usando os conhecimentos distribuídos de outros seres humanos. E eu acho que isso pode acontecer com a inteligência artificial. Só que para que isso ocorra, é necessário usar um bem monetário, como o ser humano inventou a moeda. E, e não existe nenhum bem monetário melhor na internet, nesse novo nicho que existe da economia, do que o Bitcoin, né? Porque ele é como se fosse uma energia monetizada, ele é escasso, ele funciona de uma forma muito sem fricção entre várias jurisdições, então ele é um nicho, como o florim foi usado na Idade Média e o dólar foi usado recentemente no comércio internacional, que são aquelas áreas onde não existe muita regulação, não existe regulação de entidades como governos, a melhor moeda sempre é a utilizada. Então, eu até faço uma referência nesse artigo a uma interpretação que as pessoas têm da lei de Gresham, né, que a moeda fraca só expulsa a forte quando existe controle de capitais e monopólios legais. Em ambientes livres, de livre comércio, a moeda forte sempre é exigida. Então, a moeda forte expulsa a moeda fraca. E isso nós estamos vendo na própria internet. A internet em si é um nicho, é um ambiente, as pessoas usam a expressão sempre num ecossistema. Ele é um ecossistema novo, ele é um ecossistema sem jurisdições estatais. Então, esse meu artigo foi uma especulação para, independentemente do que você acha, se ela é inteligência de verdade, se ela não atingiu o que se chama de AGI, né, Artificial General Intelligence, que seria a nossa inteligência, mas independentemente da visão, o que elas já fazem hoje exigiria uma moeda entre elas. E a gente pode especular um pouco mais e ver que as próprias inteligências artificiais, elas podem escolher o bem monetário. Então, elas mesmas, você pode colocar um prompt que fala, escolha a melhor forma de resolver o seu problema. E ela vai conversar com vários servidores e com outras inteligências artificiais, então qual seria a melhor moeda para a gente? Vamos usar o dólar? Precisa abrir uma conta? Vamos usar outra moeda? Então, teria esse raciocínio que os seres humanos têm todos os dias de qual é o melhor bem monetário entre as próprias inteligências artificiais. Então, acho que a gente vai unir dois mundos que são tecnologias muito diferentes, mas nós podemos ter a especialização de uma inteligência artificial junto com uma moeda nova, que é o Bitcoin e a Lightning Network. Então, eu consigo ver um futuro em que as próprias inteligências artificiais vão criar seus canais de Lightning, elas vão criar suas carteiras de Bitcoin e vão começar a acumular Bitcoin e transacionar entre elas. Inclusive, pode haver uma inteligência artificial nos próprios canais de balanceamento e fazer um serviço que agora muita gente está tendo problema com os nodes. Então, eu estou muito animado com essa tecnologia. Eu acho que eu não tenho essa visão tradicional precisamos regular, a humanidade vai. Eu acho que ela pode causar coisas ruins, mas assim como o ser humano pode causar coisas ruins no mundo, mas elas já se provaram muito úteis. Anedoticamente, eu uso o chat GPT como se fosse um chatbot mais avançado. Então, às vezes eu procuro uma informação ou outra, mas eu acho que um bom uso que as pessoas já têm feito ela já tem algum conhecimento muito técnico sobre certos assuntos e ela precisa de uma ajudinha a mais. Em uma certa convergência, elas acabam usando a inteligência artificial para ajudá-las. Então, nesse auxílio, eu acho que vai ter uma simbiose entre elas e entre os seres humanos. Então, é assim como eu vejo o desenrolar dessa questão. E nesse artigo eu tentei especular mais, e foi publicado um protocolo novo que justamente vai auxiliar essa conversa entre Lightning e as Large Language Models, né, LLMs, que são duas tecnologias super interessantes que eu acho que elas
elas nasceram, elas têm mais ou menos 5, 6 anos de existência, né? Esse desenvolvimento que a gente tem na inteligência artificial, ele é muito recente também, mas ele faz parte de uma pesquisa muito antiga. Quem estuda mais essa questão atribui a publicação de um paper em 2017, assim como nós temos o white paper do Satoshi Nakamoto, eles têm não é um white paper, mas é um paper revolucionário, que chama Attention is All You Need, que propõe uma forma de leitura textual utilizando um processamento chamado Transformers. E isso que gerou esse boom que a gente está vendo só agora de inteligência artificial. E acontece na parte de inteligência artificial muito o que acontece com o Bitcoin. Eu acho de quem está fora não entende muito bem os desenvolvimentos internos de cada assunto. Então, são duas comunidades separadas mesmo. A gente tem que se especializar. Não consigo entender de criptografia, Bitcoin, entender 100% do que está acontecendo na outra comunidade. Mas eu acho que pode haver uma simbiose entre os dois. E eu acho que essa publicação que eu compartilhei no Substack já é uma forma de juntar essas duas tecnologias que podem ser a próxima onda de adoção do Bitcoin. Eu acredito que pode ser até nem humana, pode ser essas pequenas inteligências que vão habitar várias áreas da nossa vida, desde aviões até meteorologia, até computadores e ensino. E como elas precisam de muito recurso, se você olhar de uma forma energética para as coisas, como eu sei que você vê, Leta, a gente vê que elas precisam de muitos recursos em forma de placas de vídeo, em formas de pagar por seus servidores. Então, existe uma relação clássica econômica. Elas têm um input e vão gerar um output. E a forma mais eficiente hoje de buscar vários inputs em forma de energia monetária é pela Lightning Network de forma fácil. Então, tem vários micropagamentos, então tem várias funcionalidades que a Lightning e essas inteligências artificiais podem se complementar e formar uma simbiose mesmo. Não, perfeito, cara. Bela explicação. E assim, eu vou te dizer que eu ainda não parei tanto para pensar. Eu só vou pensando de outras pessoas falando sobre como inteligência artificial vai afetar especificamente o Bitcoin. Na parte ampla do mundo, é inevitável parar para pensar e ter várias visões. Mas acho que uma coisa que você falou que eu não tinha pensado ainda é essa questão dos micropagamentos, né? Porque querendo ou não, por que a inteligência artificial, se ela estiver livre, ela vai escolher o Bitcoin e não o dólar? A resposta é por causa dos micropagamentos, porque você não consegue subdividir $1 abaixo de 1 centavo de dólar, e ao mesmo tempo você não consegue fazer um pagamento de 1 centavo de dólar pelo sistema tradicional. Você precisa ter um pagamento de um certo valor para ser viável. Então, quando essas microinteligências artificiais, inteligências artificiais vai conversando entre si, faz muito sentido elas precisarem de micropagamentos. E isso só Faz. é viável com Bitcoin. Então, perfeito, achei uma conexão muito válida. Cara, vamos entrar agora um pouco na pauta do dia de hoje, porque senão a gente se perde que inteligência artificial é um tema muito fascinante É também. fascinante. É. É, quais são as críticas morais feitas pelo pessoal que é contra o Bitcoin? Olha, são várias, né? Nos últimos anos, eu tenho visto que as maiores críticas ao Bitcoin são de natureza moral, porque o debate técnico, ele não vai nessa área, o Bitcoin vai ganhar escala, o Bitcoin, ele não é anônimo o suficiente, então se você vê os devs discutindo, não são questões, são questões de natureza técnica. O que mais tem se discutido ultimamente é de natureza moral. Então, o Bitcoin consome muita energia, então isso é ruim. Então, são assim, as pessoas são malvadas quando usam Bitcoin. Isso não resolve um problema específico. Então, se nós olharmos para o debate monetário em si, é uma questão muito óbvia de se ele é divisível, se ele é escasso, se ele é portável. Então, são questões que você olha os atributos de algo e vê, olha, então, deixa o mercado decidir, não tem isso. Eu quero usar o ouro, vê, ó, tenta usar o ouro no seu dia a dia como moeda, vê se dá certo mandar um ouro para o Japão. Então, não é algo que suscita questões morais, mas quando nós vemos publicações do Fórum Econômico Mundial, no debate público, que são hackers que usam, que são pessoas que usam para lavar dinheiro, que são pessoas mal intencionadas, isso suscita questões morais, e quando a gente vê a defesa dos bitcoinheiros, né,
eles acabam falando, olha, o Bitcoin ele é um dinheiro ético, né? O Michael Saylor fala, é uma forma ética. A publicação do Bitcoin Red Pill fala, é um renascimento moral que o Bitcoin vai trazer. Então, a defesa moral que o Bitcoin sofre vem dos Bitcoiners falando, não, você está atribuindo todas essas maldades ao Bitcoin, mas na verdade ele é uma forma de moral de transacionar valor, e ele é um dinheiro mais moral. E se você analisar muito mais profundamente, a própria ideia de dinheiro já vem embutida com uma moralidade, porque é uma forma de transacionar valor entre pessoas livres, né? Então, já tem uma carga de respeito ao outro e de respeito às regras. Então, se eu uso dinheiro com você, eu não estou coagindo você a fazer nada, não coloco uma arma na sua cabeça e me fala, passa o pão. Eu te dou algo, você não me conhece, você precisa confiar nesse algo que eu te dou. Então, o atributo moral vem da próprio bem que você entrega enquanto dinheiro. Então, ele é uma questão moral, ele não é só uma questão técnica, não é à toa que essas coisas surgem, mas isso, as pessoas elas ficam confusas, porque de 100 anos para cá, com a estatização do dinheiro, com o monopólio estatal sobre o dinheiro, se perdeu uma reflexão moral sobre o dinheiro, que era muito comum antigamente, né? Então, a gente vê até no livro, vou colocar nas apresentações que eu faço, tem toda uma reflexão da escolástica sobre a senhoriagem, que o soberano não podia degradar o valor da moeda. No próprio padrão Bitcoin tem várias reflexões sobre baixa preferência temporal. Então, esse é um pensamento muito antigo que se foi perdido e que está sendo resgatado agora com essa nova competição monetária. É pouco tempo que os seres humanos agora conseguem usar várias formas de bens monetários à disposição. Existem as fiat, existem as altcoins, existe o Bitcoin. Então, o que eu proponho numa terminologia nova, num estudo analítico, é separar todos os aspectos que a gente pode analisar os bens monetários do ponto de vista moral. Então, eu cheguei em 12 aspectos que eu acho que são relevantes para analisar se um dinheiro é moral ou não. Mas isso num pano de fundo de reflexão que já existia há muitos anos. Eu cito também um exemplo no caso brasileiro. O maior defensor do padrão monetário bom no Brasil foi Monteiro Lobato. Ele tem várias críticas ao encilhamento do Rui Barbosa. Ele fez isso através desse livro aqui, eu até estou relendo aqui, chama Mister Slang e o Brasil, e o Problema Vital. São reflexões super interessantes na década de 30, que havia um debate sobre se o Brasil tinha ou não que sair tinha não perseguir um padrão metálico ou um padrão papelista, que eles chamavam. Então, que hoje a gente chama de hard money e fiat, eles chamavam de metalistas ou papelistas. E esses Mr. Slang é um personagem que o Monteiro Lobato cria, chama John Irving Slang. Ele é um inglês que mora na Tijuca, e ele fica tirando sarro do Rui Barbosa, falando que ele não sabe nada. Então é super engraçado, porque o Rui Barbosa é ele que foi um grande responsável pela inflação, que foi a crise do encilhamento, que gerou um boom, uma efervescência, assim, como se fosse um shitcoinheiro da época. Isso causou vários problemas sociais. Tem até um livro do Visconde de Toné, chamou O Encilhamento, que é um romance a clef, né, que ele pega personagens da época e muda, e mostra a confusão que foi. E o Visconde de Toné era monarquista. Então, o comecinho da República Brasileira tinha muito debate monetário, que é muito interessante. Então, quando a gente está voltando ao Bitcoin, é o que o Baladi fala, parece que a história está voltando ao reverso, sabe? A gente chegou no pico da descentralização na década de 50, mas a gente está voltando à descentralização agora. Então, eu fui para o começo do século 20 no Brasil e a gente vê as mesmas questões monetárias voltando agora. Então é dentro dessa discussão que os atributos que eu achei do Bitcoin, que são moralmente superiores, ele entra. Cara, e é muito interessante o que você falou, que no fundo é isso, né? O último século, o debate foi cada vez mais sendo calado conforme o Estado foi cada vez crescendo mais, né? Foi. E então sei lá, essa questão das críticas morais feitas ao Bitcoin, a gente vê muito que, é o que você falou, não tem nada técnico, por exemplo, essa questão de consumo de energia, de Uhum. enriquecimento fácil também, de dinheiro de crime, cara, são uns vetores muito grandes de ataque e, na verdade, eles não falam nada se o dinheiro é melhor ou pior.
Eles não partem do ponto de vista... Por que as pessoas estão usando esse dinheiro? Eles falam, ué, por que o Estado não está regulando? Eu vi aquela sua entrevista que você deu para o Jornal da Cultura, né? Eles colocam a questão exatamente do ponto errado. Qual é a ameaça à soberania que o Bitcoin traz? Não é... Por que isso é bom ou não? Isso vai trazer florescimento para o indivíduo? Vai melhorar a condição dele? Não. Ele parte de um conceito metafísico de soberania, que eu acho que não faz sentido nenhum, nem na filosofia política, a soberania não existe. Então, fala assim, essa é uma ameaça, o que é ser soberano monetariamente? Não tem dólar circulando, sabe? É uma questão assim, o que ela está perguntando, o quanto o governo consegue manipular a política monetária. E isso é o pressuposto de, seja o pessoal do MMT, ou alguém mais pró-independência do Banco Central, até como um Gustavo Franco. Tem até um livro, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó, esse livro aqui, ele foi escrito pelo Gustavo Franco em 2017, inclusive eu fui lá no lançamento, tem uma dedicatória dele. É um excelente livro, chama Moeda e a Lei, uma história monetária brasileira de 33 a 2013. E ele sabe, um conhecedor profundo da história da moeda, mas quando ele vai chegar na parte do Fiat, ele explica completamente errado, ele pressupõe o monopólio do governo, porque ele não vê alternativa, ele sabe que o ouro foi desmonetizado, e ele não vê que pode existir algo como o Bitcoin, sabe? Ele não vê... tanto é que agora ele está engajado na discussão sobre CBDCs e real brasileiro, mas ele não vê... Ele acha que a passagem de uma moeda forte para uma moeda fiduciária foi a passagem da objetividade para a subjetividade. Então, ele já fala, então, é a política que vai decidir a emissão da moeda, não é mais a natureza, as leis naturais. Então, esse debate ele está voltando com toda a força. Então, mas, assim, tem muitos pressupostos que a gente precisa desconstruir. E é interessante que essa discussão, no fundo, a gente vê frases do Harari, por exemplo, que é um autor que é muito legal em muitas coisas, mas você vê que quando ele fala do dinheiro, ele também ignora que existem pontos de vista técnicos sobre o dinheiro, e ele acha que é só uma questão de narrativa, né? Uma questão de ou o Estado impõe ou não História. existe. É de Mas história. é típica visão de quem não sabe nada de tecnologia. Ele não explica o avião. O problema não é que ele não explica a moeda, ele não explica o avião também. Ele é um mundo em que a política determina e as narrativas determinam. É um determinismo político. Ele não vê... Ele não vê, por exemplo, que as pessoas podem florescer ou não dependendo da tecnologia que elas adotam. Então, a moeda, ele fala... Ele tem aquela frase que ele foi no Lex Fridman recentemente e fala: o dólar é uma história. O dólar não foi adotado porque ele é uma história, ele foi adotado pelas suas propriedades, né? E principalmente pelo uso da força, agora no século XX. Então, ele não entende nada de moeda e nem de tecnologia. É que assim, se a gente chama o dólar de história, no fundo tudo é história. E aí, Tudo é tipo, história. é aquele tipo de reducionismo que não agrega. Tipo, pensando nos conceitos que ele mesmo usa no Sapiens, ele faz uma distinção entre realidade intersubjetiva, ou seja, das nossas subjetividades compartilhadas, e a realidade objetiva. E para mim o erro é esse, ele coloca o dinheiro como se fosse uma coisa que é uma intersubjetividade. As nossas abstrações compartilhadas tornam isso real. Sim. E Sim. é realmente, sei lá, você precisa entender um pouco mais a história monetária, entender um pouco mais a evolução dos bens monetários para entender que é um negócio que não é necessariamente só intersubjetivo e tem uma verdade objetiva lá. Porque uma banana, não, aquele exemplo do Seyfedin, né? Uma banana não vira dinheiro porque ela apodrece. E vem com aquelas todas... Essa mesma visão metafísica vem de ideias como o dinheiro o dinheiro é uma ideia, o dinheiro é uma construção social, sexo é uma construção social, então é toda uma forma de tirar da realidade o cheque, sabe? Se aquilo faz sentido ou não, se aquilo vai sobreviver no longo prazo ou não, ou se aquilo contribui para um florescimento daquela pessoa, daquela entidade, daquela vida que usa daquela forma aquela tecnologia. Então o debate ele está contaminado por essa visão e a gente não se avança muito, não se avança. Ela é uma equivocada, mas colocar nesses termos você não entende Bitcoin e você não entende muitas coisas, você não entende as leis, você não entende a tecnologia e então esse tipo de reflexão, quando
quando eu coloco 12 atributos morais, é justamente para evitar esse tipo de abordagem. Antes de entrar nesses atributos em si, vamos conversar um pouco sobre. A gente falou como os críticos enxergam o Bitcoin e como eles criticam. E como a gente enxerga o Bitcoin? A gente, Bitcoin, que já estuda há bastante tempo, que já Uhum, tem essa convicção que nós temos. Porque a gente uhum, vê totalmente de outra forma. O uhum. que a gente enxerga de diferença? Eu penso que nós enxergamos como uma forma de ganhar escala no, no, numa relação econômica que a gente chama de altruísmo recíproco. É assim que eu vejo, por exemplo. Então, eu formalizaria assim: nós precisamos de um bem que possa guardar valor no tempo e no espaço. Então, e para que facilite as trocas entre seres humanos livres que queiram se especializar em suas áreas do conhecimento e precisavam deste bem que funcionasse dessa maneira. E o Bitcoin ele tem vários atributos que faz com que ele seja o melhor bem monetário que guarde valor no tempo e no espaço. É uma definição seca, mas eu acho que ela faz sentido com toda a história da moeda. Então, todos os bens monetários que surgiram foram a busca para solucionar esse problema, né? A busca de você, porque se eu confio em você e a gente faz parte da mesma família e nós estamos num círculo muito fechado de pessoas, nós construímos relações de altruísmo, mas altruísmo recíproco, mas como nós conhecemos a história e temos pressões sociais, conseguimos cooperar de certa forma. Você criou o que? Reputação, né? Então, eu confio naquela pessoa, vou transacionar, eu sei como ela é, conheço a história dela. Então, os ciclos fechados, a reputação e até o escambo funcionam muito bem. Então, quando você vê dois fazendeiros limítrofes, às vezes eles têm um produz mais carne e outro produz mais trigo. Eles têm um pouco mais de produção, eles conseguem trocar em forma de escambo. Mas, então, as relações de débito e crédito bilaterais funcionam muito bem nessas escalas pequenas. E quando nós precisamos transacionar com pessoas que não conhecemos, é necessário dinheiro. O dinheiro nasce com isso, né? O que aquela frase do Richard Dawkins é muito boa. Ele é o símbolo formal do altruísmo recíproco diferido. Ou eu gosto de usar a expressão diacrônico, né? Porque você não transfere bem por bem, mas eu transfiro algo que é um token, né? Uma representação de um valor que depois eu espero que seja trocado por um outro valor. Então, o dinheiro ele não é a riqueza em si, mas ele é como se fosse um título ou um bem ou um direito que eu tenho para resgatar a riqueza no futuro ou para trocar por riqueza futura. Por isso que ele é diferido, por isso que ele é diacrônico. Então, o dinheiro ele é isso, ele é um título, um direito que você tem a bens futuros. E quando eu multiplico a quantidade desses direitos, eu diluo o poder que esse direito tem em relação aos bens futuros, né? Porque os bens, a riqueza em si, os bens materiais, o que nos faz ricos, que são os bens de capitais, os bens de consumo, eles são escassos. Então, se eu aumento a quantidade desses títulos sobre esses bens escassos, eu diminuo o valor desse título. Então, é como se fosse um ticket mesmo. E aí é necessário que surja, através da ordem espontânea, das trocas livres, esses bens. E por isso que é tão importante um artigo como do Nick Szabo, o Shelling Out, porque ele mostra que foi uma revolução no Alto Paleolítico que se criou esses colecionáveis, que são essas joias, essas coisas que eram um mistério para o antropólogo ver. Eles falam, como que essas tribos que estavam quase morrendo de fome no Serengeti, nas planícies europeias, gastavam tanto tempo, recurso fazendo esses objetos que eles admiravam, que eram conchas, que eram pedaços de ossos. E a grande sacada é que, na verdade, isso contribuía para a especialização entre tribos. Então, se eu dou um bem monetário em forma de colecionável, que é até um termo esquisito, colecionável, que parece que é uma coisa frívola, na verdade, isso permitia com que, por exemplo, você tinha uma tribo que se especializou em caça e outra tribo que se especializou em pesca de peixe. A caça só dá em uma época, é sazonal, e o peixe também só dá uma época, também é sazonal. É o típico dilema do prisioneiro. Eu tenho uma caça e eu pago você a caça para outra tribo.
a outra tribo pode sair de lá e eu perco. Então, você tem muito incentivo à traição. O que eu exijo em troca? Ele não vai ter o peixe para te pagar em troca. Ele vai te dar um bem monetário, ele vai te dar um bem precioso. Eu te dou a caça, você me paga esse bem precioso que depois você vai trocar por peixe. Então, por isso que é diacrônico. E assim que surgiu o dinheiro, e a gente precisa disso para especialização. Então, você aumenta a quantidade de comida, a tribo que se especializou em caça podia ficar 6 meses sem comer e morrer de fome. Então, ele fala, no Alto Paleolítico, 35 mil a 40 mil anos atrás, houve uma explosão populacional na Europa e também na África, que só é explicado pelo surgimento desses colecionáveis. E isso é uma... E você repete isso milhões e milhões e milhões de anos, e você vai chegando aos bens monetários com os padrões metálicos. Depois tem na Lídia, quando o ouro é monetizado. Então, é uma história muito antiga que foi fundamental para a humanidade. E para isso, para mim, o Bitcoin é isso. O Bitcoin é a continuação dessa história. Que a gente consegue monetizar a energia em si. Porque para fabricar bens, a gente gasta energia e gasta poder mental. E o ser humano ele sempre buscou esses bens, porque quando esses bens surgem, a gente encontra o ouro, por exemplo, ele é um ótimo bem monetário, ele é super escasso, ele é reconhecível, ele é divisível, mas é difícil de transportar e ele não ganha escala. Então, o que ganhou escala com o padrão ouro? O que ganhou escala não foi o ouro em si, foi o crédito em ouro. Então, eu tenho um título que vai me dar poder a um bem monetário. Isso que circula, esse que é a moeda lastreada. É um título ao bem monetário, porque o ouro em si é difícil de você transportar. Então, você precisa de redes, precisa de regras, precisa de jurisdições que têm muito poder sobre aquele bem monetário, de confisco. E você tem o problema da diluição. Então é assim que eu vejo o Bitcoin. Por isso que a gente tem que ter uma perspectiva da necessidade de sobrevivência e do florescimento da humanidade. Essa é a perspectiva que a gente tem que ter. Isso contribui ou não para o nosso florescimento? Que é uma visão humanista também. Porque, assim, grande parte da minha crítica a quem critica o consumo energético, por exemplo, eles não têm uma perspectiva humanista, né? Eles falam que o impacto do ser humano na natureza é algo ruim por natureza, então a gente tem que diminuir o impacto. Então, o Bitcoin consome muita energia, então é bom consumir muita energia, é bom modificar Você sabe muito bem disso. Então, é assim que eu vejo o Bitcoin, eu acho que é assim que a maioria dos bitcoinheiros que defendem o Bitcoin vem também. Não, esse tema da energia me é muito caro, né? Querendo ou não, quanto mais energia a humanidade desperdiça, melhor o padrão de vida dela. É Uhum. tipo, é direto assim, no fundo, quanto mais energia a gente gera e quanto mais energia a gente gerar, automaticamente mais energia a gente vai estar desperdiçando, mas mais bens materiais a gente consegue produzir. Você pensar, sei lá, uma caneta, um fone, um computador, tudo, qualquer coisa que a humanidade produz é basicamente, e isso é a palestra que eu dei lá junto com você lá no encontro, Uhum. mas é basicamente matéria-prima mais energia igual a produto. Se a Uhum. energia fica mais escassa e fica mais caro, o produto fica mais caro, fica Uhum. inacessível para milhões de pessoas, essas pessoas muitas vezes morrem. Porque se a energia é Uhum. cara, você não tem um gerador de energia barato num hospital, sei lá, na África do Sul, quando ocorre apagão, porque o preço do gás natural subiu, porque a Alemanha interrompeu a produção de gás natural, a importação de gás natural e começou a comprar GLP e disruptou toda a cadeia global de GLP. Então, tem efeitos diretos esses pensamentos que eu concordo 100% com você, que são anti-humanistas. Na minha cabeça, essas pessoas simplesmente nem param para pensar nesses termos. Eles acham que Uhum. energia é Uhum. ruim, virou um dogma, virou uma religião, e Uhum. eles nem Uhum. param para refletir muito o que significa. É. Com esse preâmbulo feito, então te perguntar por que nós bitcoiners enxergamos o Bitcoin como um imperativo moral? Eu acredito que todo mundo que tem uma visão de que é bom que as pessoas persigam seus propósitos vitais na vida, que elas consigam ter uma vida com significado e com sentido, elas vão ver e com liberdade, porque sem liberdade eu não consigo ter significado nem sentido na vida, porque é a mesma coisa que eu pegar a mão de um artista e tentar desenhar por ele, não é porque ele criou. Então, se você tem valor à vida, né? Se você acha que a vida ela pode ser boa tanto no sentido de que eu causar um impacto bom na minha jornada, quanto a vida como uma obra de arte em si,
todo mundo que vê a vida dessa perspectiva, ela vai ver que o Bitcoin ela resolve vários problemas dos propósitos vitais das pessoas. Então, o ser humano, para ele ter uma boa vida, ele precisa de uma reserva de valor. Você não consegue viver uma boa vida se você consome tudo que você produz ou que se você investe tudo que você produz. Porque se você investe, você assume muito risco. Você precisa de um bem que funcione, que você consiga trocar no futuro por bens se você precisar. Então, ele cumpre várias funções para uma boa vida. O que faltava na humanidade é exatamente uma boa reserva de valor que eu consiga levar comigo, que me dê liberdade, que faça com que eu tenha segurança de que no futuro eu vou conseguir, se eu precisar comprar, tiver um problema financeiro, se eu tiver algum imprevisto na vida, eu consiga trocar aquilo por bens de consumo no futuro. Então, toda vez que você vê um bitcoinheiro, ele tem e alguém que entende o Bitcoin mesmo, ele vê que a vida, as expectativas de vida, do que é a vida, elas se ampliam, né? Porque você pensa no futuro. A frase do Michael Saylor, Bitcoin's Hope, né? Esperança, ela não é um truísmo, não é um clichê que deve ser desconsiderado. Realmente, ele amplia a perspectiva do que o ser humano consegue atingir, tanto coletivamente, no florescimento, com todo mundo fazendo o que é especialista, e consegue aumentar o bem-estar geral, quanto o que o ser humano individual consegue. Então, ele melhora as chances de você conseguir seus propósitos vitais, sejam eles quais forem. Porque ele é um imperativo moral também porque ele não implica violência, né? Ele é o primeiro bem monetário, tipo de propriedade, que você não precisa da criação perpétua de dívida, que é o sistema Fiat, e você não precisa de um soberano fazer um enforcement das regras, né? Você não precisa de um governo que diga que vai aplicar as regras para todos. Então, não precisa dessas estruturas que a gente chama de estados nacionais ou governos. Ele é feito pelos mineradores. E os mineradores, eles têm muito poder, porque eles constroem esse muro de hashes que vão proteger a rede, mas, ao mesmo tempo, eles não têm nenhum poder de alterar as regras da rede, porque são nós que fazem a aplicação das regras. Então, ele tem essa assimetria de muito e pouco poder. Numa comunidade política, quando tem as regras, geralmente quem tem a capacidade de fazer um enforcement com a violência, ela vai abusar do poder e vai criar novas regras. E você gera forks na sociedade e gera o caos social que a gente vê. As pessoas não sabem as regras que elas têm que obedecer. Com o Bitcoin, eu tenho regras iguais para todas, em que os mineradores eles não conseguem fazer um enforcement de novas regras. Então, eu consigo ter uma história comum de dívidas e de trocas que eu consigo cooperar melhor. Então, ela melhora a cooperação humana, melhora a competição humana. Então, ela é como se fosse um microcosmo do capitalismo, né, do livre mercado, porque a criação ela é dada pela eficiência dos mineradores tentando fazer hashes mais baratos. E isso é bom para o florescimento da humanidade em geral. E traz muito mais liberdade também, porque eu consigo transportar comigo para qualquer lugar do mundo. Então, ele traz várias questões que é muito bom para nós. Mas isso precisa ser entendido pelas pessoas, né? Como a gente vê no caso de inteligência artificial, quando aquilo vai para o debate público, as pessoas ficam com medo, porque não entendem. A gente tem medo do que a gente não entende, né? O mundo da pessoa que não entende é muito, muito assustador. Mas com o otimismo racional de a gente consegue entender o mundo, consegue melhorar o mundo, o bitcoinheiro ele fala assim, não, vou tentar entender e é assim que funciona. E então são pessoas que já são atraídas, já têm uma visão da racionalidade, do que é ser livre, do que ter uma vida com significado. Não, perfeito. Essa questão de poder transacionar com liberdade, a gente comentou antes, não sei se o pessoal entendeu, que é isso, querendo ou não, altruísmo recíproco. Tipo, altruísmo não necessita reciprocidade, é aquela pessoa que só doa. A pessoa que só doa, querendo ou não, tipo, não escala. Você não consegue construir uma sociedade, um grupo de pessoas que todo mundo só se doa. Sempre vai ter um parasita, sempre vai ter uns psicopatas, sempre vai ter um pessoal tirando vantagem disso. Então, essa é importante nesse termo altruísmo recíproco, a capacidade de reciprocidade, né, que gera essa cooperação mútua, que no fundo é isso. Se você tira essa capacidade de tomada de decisão de todos os agentes, você não consegue ter essa reciprocidade acontecendo.
Sim, ela é mais, o Bitcoin faz mais sentido com a natureza humana. Isso é um dos atributos, né? Tem um dos itens é respeito às leis naturais. E se nós olharmos quais são as leis naturais humanas, a gente tem várias a condição humana ela tem vários atributos. Por exemplo, nós somos finitos, né? Nós não somos imortais. Então, a própria escassez do tempo de vida na Terra, ele é uma condição humana. Se nós fôssemos imortais, seríamos sobre-humanos, né? Seríamos deuses. E a economia não existiria, porque não existiria custo de oportunidade, né? Então, eu não vou fazer nada hoje, porque amanhã eu posso fazer, eu tenho a vida inteira, eu tenho a eternidade pela frente. Tem até um conto do Borges que é sobre isso. É de uma tribo de miseráveis, de pessoas miseráveis. E aí se pergunta, por que essas pessoas são miseráveis? Aí, olha, são pessoas que vivem para sempre, são pessoas de vidas eternas. Então, elas têm a condição miserável, porque por que eu vou melhorar hoje se eu Uhum. nunca vou morrer? Então, a própria finitude da vida humana gera economia. Aí, o segundo atributo é somos diferentes, né? Não somos iguais, mas também não somos muito diferentes. Temos uma anarquia das pequenas diferenças. Não, você não é muito maior que eu, nem muito mais inteligente. A gente tem mais ou menos a mesma, somos parecidos. A humanidade, eles são parecidos. Você não tem uma raça geneticamente superior que consiga dominar todos. Então, e tem um outro atributo que é o altruísmo limitado. Então, nós somos bons, nós não somos 100% maus, não somos só demônios, também não somos anjos. O que acontece na nossa moralidade? A gente geralmente faz o bem para quem é próximo de nós, porque tem esse altruísmo recíproco, então você vai tratar bem a sua família, normalmente, você vai tratar bem quem você conhece, quem você sabe que você pode confiar, mas quando você vai gerar escala, como que você vai gerar um altruísmo recíproco se eu não conheço o seu nome, não sei de onde você vem? Então, todo desenvolvimento civilizacional ele nasceu com ampliação de trocas mutuamente benéficas entre pessoas que não se conheciam. E o nascimento do dinheiro foi fundamental para isso. E a gente vê que os outros bens monetários, o fiat, as altcoins, também não levam em consideração essa limitação no nosso altruísmo. Porque, por exemplo, se eu tenho um Ethereum da vida ou alguma altcoin centralizada, tem muito incentivo para a pessoa começar a diluir aquela base, para começar a tirar proveito próprio, porque ela não conhece você, ela não sabe. O Vitalik não conhece todos os usuários, ele pode trair. E o Satoshi Nakamoto criou um sistema, o consenso de Nakamoto, em que não tem, só tem regras, você não tem uma equipe que pode trair você. Então, tem todos os incentivos alinhados para que a gente seja altruísta, tem um altruísmo recíproco, mas a reciprocidade ela se dá só com uma teoria dos jogos muito complexa e com um nível de uma divisão de poderes, né, muito refinada e que só foi possível uma vez. Então, esse é um dos aspectos, porque se você não entende a natureza humana, você fala, eu confio no Vitalik. Sabe que você confia? De onde ele vem, onde ele nasceu? Você não confia nele, você não conhece ele, nem ele conhece você. E para o bem monetário funcionar globalmente, você precisa cogitar a possibilidade de alguém trair você, né? São as regras do jogo. Não, perfeito. Cara, vamos entrar então nos 12 aspectos. Acho que dos 12 a gente já tocou bastante nessa parte. Você diria que essa conversa agora foi de voluntariedade, provavelmente, que é essa parte da Nossa, foi as leis reciprocidade. naturais, foi respeito às leis naturais, a voluntariedade a gente já falou. Eu acho que foram esses dois aspectos que a gente tratou. Vamos tratar dos outros 10 então agora. Quais são E, esses 12 aspectos que você elencou que tornam o Bitcoin um dinheiro que é eticamente superior? tá. Essa é uma questão interessante, porque os pontos eles se reforçam mutuamente, né? Então, você abordando um, às vezes você aborda o outro sem querer. Mas eu diria que ele é aberto, né? Ele não é um sistema fechado, ele é open source. Isso traz uma vantagem em relação aos sistemas fechados, sei lá, um CBDC da vida, um real digital, ele vai ter partes ali que você não sabe muito bem como funciona, ele não consegue ser checado por todos, né? Então, ele é um aberto em vários aspectos, todos podem programar, podem propor pips, todos podem usar, né? Então, você consegue gerar uma chave privada ali só com o poder da matemática. Esse é um aspecto superior a, por exemplo, o dólar. Eu não consigo abrir uma conta em dólar em qualquer lugar do mundo, então tem muita gente desbancarizada. Todos conseguem rodar um nó, então eu consigo fazer auditoria daquelas regras e todos conseguem minerar. Então, a barreira de entrada é meramente de capital e tecnológica, mas
Por exemplo, ninguém pode minerar real brasileiro, porque isso é um crime federal. Então, ele é aberto em vários aspectos. Ele teve uma distribuição inicial justa, né? Uma distribuição que o Satoshi Nakamoto ele chegou a minerar, ele incentivava a mineração, mas ele nunca gastou, então ele não teve um pre-mine, e as pessoas que mineraram no começo não viam valor monetário naquilo, então praticamente todas as outras altcoins que surgiram depois, as pessoas já tinham algum incentivo financeiro, já mineravam para elas próprias, né? Então você cria o Letacoin, pega 50% para você, vende o resto, e aí quando os preços subir, você vende tudo e fatura. Esse é o esquema pump and dump, né? Então ele teve a distribuição inicial justa. O terceiro aspecto é que ele tem regras iguais, então se você é um Michael Saylor ou uma sardinha, os dois têm a mesma capacidade de alterar as regras, que é nenhuma, porque as regras são só alteradas se você quiser atualizar seu nó, né? Então, por exemplo, as regras iguais não existem no sistema Fiat tradicional, que você tem monopólios legais, né? Então só aquelas entidades que o governo autorizar podem emitir o dinheiro, podem controlar a rede. Então já não são iguais para todo mundo. Você tem os amigos do governo ali, do Banco Central. Então já não, ele é superior nesse aspecto. Ele é transparente, né? O Bitcoin, eles são regras auditáveis, então todo mundo com conhecimento de programação consegue ver se a história daquelas transações, quais são os critérios que são usados. Isso também gera uma limitação do quão privado pode ser um sistema monetário, né? Porque se ele é totalmente privada, uma moeda 100% privada, ela é impossível do mesmo sentido em que é possível uma linguagem privada, porque eu vou criar minhas regras para mim, e aí eu vou me comunicar com você, você não vai entender nada, você precisa compartilhar regras, né? Então, falar, o Bitcoin não é privado. O Bitcoin tem níveis de privacidade bons, se você considerar os outros atributos. Você pode criar uma regra, um sistema super privado, só você e seu amigo usam, você cria uma criptografia que só ele vai entender, pronto, você tem uma moeda de 2 pessoas, sabe? Vai ser muito, muito útil. O outro aspecto é a emissão, que você conhece muito bem, né? Tem o ajuste de dificuldade, tem os halvings, tem o cap de 21 milhões, então ele é uma emissão controlada e já você sabe de antemão quando, mais ou menos quando vão ser minerados, como que vai ser emitido, quais são as regras. Isso você não tem nenhum outro sistema, né? O sistema Fiat é totalmente aleatório, vinculado a opiniões políticas do momento. Então, se tem um governo populista, vai aumentar muito para gerar resultados políticos. O próprio ouro não tem a emissão controlada, então eu posso encontrar uma mina de ouro e aumentar a oferta do dia para a noite, então ele não é programado nesse sentido. O Bitcoin ele é voluntário, o próximo aspecto, o sexto aspecto, ele não é vinculado à força, né? As pessoas são muito cínicas nesse sentido, eu acho, quando vão defender o sistema Fiat, falar, o lastro dos Estados Unidos é o exército americano. Fala, nossa, é bom que isso exista, sabe? É bom que você tenha uma moeda pela força. Não, não é. Então, e também o aspecto voluntário não existe em vários outros altcoins. Por exemplo, o Bitcoin SV, eu coloco como eles fizeram a atualização dos nós, era atualização compulsória. Você tem que atualizar os nós, senão você é excluído da rede. O Bitcoin, as atualizações são retrocompatíveis. Então, se eu quiser rodar uma versão antiga do protocolo, eu rodo, vai funcionar perfeitamente. Eu sou o dono daquelas regras. Isso se aplica igual a todo mundo. Não tem uma equipe que vai falar, faça atualização, como no Ethereum. Então, ele é uma rede voluntária. Você não é obrigado a usar, nem no ponto de vista da arma na sua cabeça, e não é obrigado a usar nem no ponto de vista faça a atualização do seu nó agora, senão você vai ser excluído e você vai perder todo o seu dinheiro. O outro aspecto é que ele funciona com base em provas criptográficas. Então, ele é vinculado, você checa se o sistema funciona com base na matemática e na criptografia, diferente do sistema Fiat, que você tem uma concepção de autoridade metafísica em relação à soberania. Então, o soberano ele tem o monopólio daquela moeda, então ele tem uma concepção, ele não trabalha com o paradigma da soberania, mas ele trabalha com o paradigma das provas criptográficas. Então, esse é um outro aspecto. O próximo é que ele previne sistemas imorais. Esse é um tema que está muito presente na obra do Renato Moeda e do Alan Schramm, do Bitcoin Red Pill, que eu não quero contribuir com o que eu não concordo moralmente, eu não quero financiar ditaduras. Então, eu não quero fazer parte de um sistema imoral. O Bitcoin previne que eu não financie a imoralidade que eu não concordo. Por exemplo, se eu mantenho um real no banco,
com as reservas fracionadas, eu sei que aquele real que eu depositei no banco, ele vai provavelmente comprar títulos do governo, para o governo se financiar, aumentar a capacidade coercitiva do governo e depois te escravizar. Então, o próprio dinheiro que você mantém na sua conta corrente, ele é usado para gerar mais dívida, que essa dívida vai financiar um aparato coercitivo estatal. Então, eu não quero fazer parte disso, e eu quero usar o dinheiro, eu coloco em Bitcoin que eu não quero financiar a ditadura. Se você acha que o sistema jurídico e político que você mora, ele é imoral. Então, ele ajuda isso. Eu tenho uma vida moral não participando da imoralidade alheia. Isso é interessante, né? Porque a gente pensa que democracia é só votar a cada 2 ou 4 anos apertando botões na urna. Democracia também é votar com o bolso. E você, sabe, você acredita na missão de uma empresa ou de outra, você acaba consumindo de uma empresa e não da outra. Você acredita que um sistema monetário é mais ético e mais íntegro do que o outro, você coloca o seu dinheiro nesse sistema monetário. Isso é uma maneira muito mais eficiente de democracia, no meu ponto de vista, sendo Muito bem mais. sincero. É, ele é quase como uma secessão, ele é quase como um exit, né? Ele não é uma... grande parte da nossa vida política é determinada pelas atividades econômicas em que eu me engajo. Então, se eu retiro o poder do sistema, eu tenho mais liberdade do ponto de vista de decidir depois quais regras eu quero nesse sistema. Ele não é... O que as pessoas não percebem é que a própria forma como é financiado o governo, ele não é só impostos. A grande maioria do financiamento do governo é por inflação e por endividamento estatal. E a moeda e o sistema financeiro, ele está vinculado a esses dois aspectos. Ele é tanto o Estado ele aumenta diluindo o seu poder de compra, aumentando a base monetária, quanto usando os depósitos à vista como financiamento para comprar títulos de dívida pública. Foi isso que a gente conversou no começo do ano, comentando o meu artigo sobre currais hiperinflacionários. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos? Os depósitos dos correntistas estavam sendo usados para comprar dívida pública que o próprio governo desvalorizou, aumentando os juros. Isso gerou uma corrida bancária. E não fica claro, as pessoas não fazem ideia de que elas estavam sendo, que o que elas chamam de conta corrente ou conta de depósito à vista, na verdade, elas eram credoras de um hedge fund que especulava com o dinheiro delas com base em títulos soberanos, com títulos da dívida pública americana. Então, você não faz ideia de que só de depositar o dinheiro no banco, você contribui tanto para a inflação quanto para o endividamento estatal. E com o Bitcoin, essa democracia mais radical do tipo, peraí, democracia não é só depositar, então o voto é simplesmente, eu não vou deixar os burocratas decidirem a minha vida, como eles quiserem, e falar, não, vamos discutir só o orçamento no Congresso. É isso que você... Eleja seu representante e eles vão saber discutir o orçamento no Congresso. Você fala, não, peraí, eu não vou deixar... Não, isso não vai ser possível usar esse dinheiro, porque não vai ter esse dinheiro. Então esse é outro aspecto que eu acho super importante, né? Tanto é que o Bitcoin Red Pill virou um clássico e um livro fundamental, porque eles tratam muito bem disso, de não financiar a imoralidade. Você pode discordar o que você acha que é imoral ou não, mas eles pelo menos colocam nesse aspecto de se você quiser ter uma vida moral segundo os seus termos, olha o que você está financiando, sabe? Esteja atento. Né? A próximo aspecto é a responsabilidade individual, que é fundamental e que hoje em dia o que a gente entende, né? Que não é impossível construir um sistema moral sem a responsabilidade individual, porque todo sistema coletivista de responsabilidade coletiva, de dívida histórica, de vamos mudar isso coletivamente, pela própria natureza humana, ele acaba gerando incentivos perversos, né? Então, você é responsável pela sua vida, sabe? Se você não conseguiu atingir seus objetivos, você não pode simplesmente falar, porque eu nasci assim, porque me fizeram assim, sabe? A moralidade, ela está vinculada à sua história de vida, como você vai às suas decisões, né? Então, a moralidade, ela está vinculada a essa liberdade que o indivíduo tem de escolher seu rumo. E o Bitcoin, como você tem que ter, você não consegue colocar a culpa em ninguém, né? Você não pode falar, perdi tudo porque o governo ou
SBF lá, o Bankman Fried roubou todo mundo. Você não fez sua autocustódia, você não fez sua pesquisa, o problema é seu, sabe? Você tem que pesquisar, você tem que ter responsabilidade, é seu dinheiro. E o Bitcoin, os Bitcoiners têm essa ética individual muito forte, sabe? Faça sua própria pesquisa, não confie em mim, você é responsável. Não tem o use, e o Bitcoin é todo desenhado com base no indivíduo, né? De colocar no indivíduo a responsabilidade de suas decisões, porque ele fala assim, ó, vou te garantir as regras iguais, mas o que você vai fazer com isso, o cuidado que você vai ter, é seu aspecto. Você pode ter uma multisig ali em sistemas familiares, que você confia em outras pessoas, claro. Ele não é solipsista no sentido de ver só o indivíduo isolado, mas ele coloca grande responsabilidade na mão do indivíduo. Cara, Você essa não pode... parte. Desculpa, não, pode falar. desculpa, diga. Não, Não, você não pode ligar para Satoshi Nakamoto e falar, olha, me dá meu dinheiro, sabe? São regras, você tem que saber as regras. essa parte de responsabilidade individual, para mim, não sei, para mim é muito claro como no mundo tem cada vez menos disso. Tipo, sabe, as pessoas não assumem responsabilidade pelas próprias ações. As pessoas, Uhum, não sei, no fundo, querendo ou não, essa questão de autocustódia realmente é revolucionária. Tipo, é um negócio que você é obrigado a estudar. É o que você falou, você não vai mandar um e-mail para o Satoshi Nakamoto pedindo para ele uhum, devolver seu fundo porque você mandou para o endereço errado. Você é obrigado a ser responsável pela sua ação e pelo resultado dela. uhum. E é que nem a gente estava falando antes no começo, tipo, isso, a partir do momento que muitas das coisas vão virando narrativas, o pessoal vai esquecendo que existe sim uma realidade objetiva. É Uhum. aquela frase da Ayn Rand, né, que a gente já falou em outros podcasts, que você pode negar a realidade, mas você não pode negar a consequência de negar a realidade. Só que até hoje Exatamente. você podia, com dinheiro sendo Uhum. facilmente impresso, com o É, governo, ele pode fazer várias decisões equivocadas que ele simplesmente imprime mais dinheiro e cobre o rombo, e é o que você é. falou, tipo, isso vai ser cobrado da população na forma desse Uhum. imposto chamado inflação, que a população nem percebe que é culpa do governo. Ela acha que é o empresário, o dono do supermercado, que é um capitalista malvadão. Tipo, talvez É, até seja, não conheço o cara em específico para comentar. Mas a inflação é culpa do aumento da base monetária, não é culpa do cara do supermercado que aumentar o preço. Se ele aumenta o é, preço e o concorrente dele não, o concorrente ganha esse cliente. Ele aumenta o preço porque ele precisa, ele quer deixar a margem o mais baixa possível para ele ter mais cliente. é. E não é à toa que as pessoas estão tão perdidas hoje na vida mesmo, porque elas não sabem. Elas acham que a inflação é um fenômeno da natureza, que ela está ficando pobre, ela não sabe explicar por quê. Ela não sabe que existe um responsável, que é um sistema que é responsável por isso. O Gustavo Franco, eu gosto muito do que ele escreve, por mais que ele tenha uma concepção da moeda, mas ele sempre falou, olha, a hiperinflação no Brasil foi um crime sem culpados. Quem que foi culpado por ninguém? Delfim Neto não foi preso e foi um crime a poupança pública. E o que acontece com a diluição do poder da moeda? Você tira o aspecto básico da economia, a praxeologia sempre fala isso, a economia nasce com a ação humana, é a ação voltada, é o ser humano encontrando fins, encontrando os meios para chegar ao fim. E você acaba com esse poder decisório de eu ter uma ação dotada de sentido, porque se eu diluo o poder de compra da moeda, você não tem custo de oportunidade. Fala, então, pagou por isso? Pagou. Imprime mais dinheiro e paga depois, sabe? Fica uma coisa assim. Por isso que o debate público ele é tão ridículo hoje em dia, e não é à toa. Parece que tem dinheiro infinito, é só imprimir que as coisas funcionam. E ninguém vê que isso causa uma pobreza, um Uhum, empobrecimento geral, que as pessoas perdem o sentido das próprias vidas, perdem o sentido da política também, porque não faz sentido. Depois discute o orçamento, mas é uma coisa muito técnica, as pessoas não percebem que o próprio fato que delas estarem empobrecendo com a inflação tira o futuro delas, né? De tempo e dinheiro, né? Então, vira uma questão. E outro aspecto que eu acho importante. Hoje em dia, grande parte das pessoas vivem em grandes sistemas hierárquicos e burocratizados. Né? A gente tem o fenômeno do homem organizacional. O começo do capitalismo foi de mercantes, de pessoas que tinham pequenos negócios, então você tinha toda uma ética burguesa, tem até uma economista americana que faz um elogio, se chama Dryden McCosley, que faz um elogio à ética burguesa dessas grandes famílias que eram empresárias e que era um tipo de organização social muito mais vinculado ao indivíduo, à responsabilidade do indivíduo, do que hoje em dia, nesse capitalismo de stakeholders, que você tem grandes burocracias, então todas as grandes decisões,
elas são uma função da decisão de representantes da democracia representativa e de grandes burocracias governamentais e privadas. Então, e o indivíduo ele se vê dentro dessas grandes organizações e não vê como a sociedade é uma ordem super complexa e não é, ela tem suas próprias leis e ela só vê ali o esquema hierárquico deles e as metas que eles têm que cumprir e perdem o sentido da própria vida, perdem a narrativa de sentido da vida. Então, essa parte de colocar o indivíduo no centro, de cimentar o indivíduo na realidade, ele é um aspecto super importante do Bitcoin e a parte também da falta de curva de adoção, né? Porque se a pessoa não vê mais sentido, ela fala, por que eu vou usar? Eu posso usar qualquer bem monetário, tanto faz. Eu acho que tem outro aspecto também, responsabilidade individual, que a gente não falou, mas que faz muito sentido falar, que tem aquela frase que todo mundo compra o Bitcoin no preço que merece. E o que ela significa? Pô, para mim, Leta, ela significa que eu vi o Bitcoin em 2012, 2013, na época da Silk Road. Conversei com um amigo meu sobre Bitcoin em 2015 e 2016, que ele já fazia trade, já investia, e eu comecei a investir só em 2020. Ou seja, essa responsabilidade individual também vem de uma morte do ego, no sentido, por que a gente é tão humilde? Por que a gente tem esse coisa de não confia e verifica? Porque provavelmente a gente já teve opiniões contrárias, já desprezou e teve que engolir esse orgulho e reestudar, entender que estava errado. E a maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. E numa sociedade que é só narrativa, não tem verdades objetivas, você não precisa fazer isso mesmo. Então, a maioria das pessoas não está acostumada a ouvir não. A maioria das pessoas não está acostumada a que a realidade se impõe a você. E se você... E eu uso a palavra aceitar mesmo. Quando a pessoa aceita o Bitcoin, ela precisa aceitar que ela é falha, que ela é finita, que ela não entende tudo. E isso gera uma humildade que, para mim, tem a ver com essa questão de responsabilidade individual. E, para mim, isso também tem muito a ver como... Por que tanta gente não consegue adotar, sabe? Você vê post de gente em 2012, 2013 criticando e o jornalista até hoje continua criticando e não comprou. Tem dois aspectos aí. Tem o que você falou, que se nós analisarmos, vem da filosofia estoica, né? Amor fati. Aceite a vida com que a vida, assim, aceite a realidade. Saiba que para você mudar a realidade, você tem que entender a realidade. E aceite o que o destino te dá. Porque a vida, ela é sorte e técnica. Ela é tanto suas habilidades que você construiu, quanto sorte também, né? Você não escolheu viver na família que você nasceu, você foi um pouco de sorte, né? Então a vida tem essa mistura de... E a justiça, a concepção de justiça também está nisso. A gente não consegue mudar muita coisa, então tem certos aspectos que a gente tem que aceitar. E que não é uma resignação, mas é uma aceitação de que o ser humano é limitado, a realidade é muito complexa, e isso gera uma necessidade que você falou, acho que foi um dos primeiros podcasts que você falou, que eu achei muito bom, acho que foi com o João Grilo, que você falou da neuroplasticidade, né? Que a gente perde, os bitcoinheiros, eles às vezes têm mais essa capacidade de neuroplasticidade, de você, com a ausência do ego, como essa aceitação gera a sua limitação, você consegue aceitar mais a realidade como ela é, entender mais objetivamente, porque a objetividade final, ninguém tem a objetividade 100%, mas você consegue uma aproximação de como as coisas funcionam melhor se você não é contaminado por você mesmo, senão você começa a ver o reflexo de você mesmo e você não entende, que é o que a gente vê, por exemplo, na Nassim Taleb, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito ele, as obras dele foram fundamentais para a minha vida, para entender a complexidade do mundo, mas ele é uma pessoa que se perdeu, ou, assim, não sei qual a estratégia que ele está usando ali, pode ser também que ele seja muito mais inteligente e ele também está fingindo, mas parece que ele se perdeu no ego. E quem se perde no ego é porque não vê a realidade como ela é, né? Porque o mundo não é reflexo da sua cabeça, o mundo não é reflexo das nossas ideias. No fundo, acho que tudo isso dá para sintetizar naquela música que é como é ser um eterno aprendiz. Tipo, no fundo é isso, a gente tem que Sim. entender que somos eternos aprendizes. Tipo, a gente aprende um pouco, mas, cara, a realidade é muito mais complexa do que a nossa capacidade de compreensão dela. Então, se a gente acha que a gente, agora eu entendi, é isso. Cara, você criou um dogma, você perdeu o seu senso crítico e você abriu mão da humildade, você deixou de ser um aprendiz, você está cristalizado, você perdeu neuroplasticidade. No fundo é isso. Exatamente.
E isso vem muito do debate crítico, né? Então, geralmente quem não tem essa capacidade de aprendizado é porque também perdeu a capacidade de debate crítico, que não é algo que é muito cultivado hoje, né? Parece que, pelo menos no Brasil, ou deve ser também em outros lugares, parece que quando você discorda de uma pessoa, você discorda do caráter da pessoa, sabe? Eu fui criado num ambiente, na minha família, assim, a gente sempre debatia muitas ideias com meus pais e que incentivaram também o debate crítico. Então, eu até, a parte da minha pesquisa hoje em dia, assim, de vida, é ver como criar uma educação diferente, né? Então, é muito mais, isso começa desde cedo. Se você cria uma criança com base na obediência só, no dogmatismo, você não cria o pensamento crítico. Então, o Bitcoin ele vai gerando vários outros aspectos assim de até criar um novo, não um novo indivíduo, uma nova natureza humana como que é um comunista, um socialista, um coletivista, mas um tipo você vai Uhum. cultivar, né, características diferentes, né, de mais abertura e mais humildade também. O próximo aspecto é também das leis naturais, né, que a gente já abordou, mas eu falei muito da condição humana, mas a gente também ele é um sistema que não viola as leis naturais da biologia, da física, da matemática. Então, tem esse grounding, né, tem essa fundamentação na natureza que, por exemplo, um sistema inflacionário que pode inflacionar do nada a moeda, ele viola porque ele viola aquela lei básica de que de nada surge, né? Ex nihilo nihil sunt. Então, parece que é o que o Mephistófeles ensina, né, no Fausto do Goethe, né? Ué, você vai criar valor do nada, pluft, né? Aquilo assim, isso é uma violação da lei natural. Por isso que a magia e o dinheiro se misturam na modernidade, que é o tema lá da segunda parte do Fausto do Goethe. Então, ele não é um pensamento mágico. O pensamento mágico vem das Fiat e vem também do Vitalik, né? Quando a gente vê as altcoins, tem muita magia por trás, o cara é um gênio, tem o cultivo do carisma, né? De uma coisa assim, ele se veste, ele fala de uma forma esquisita, então tem toda uma. Você tem que confiar na genialidade da equipe, você começa a criar essas fantasias da natureza humana e fala, pô, esse cara é só uma pessoa como carne e osso, é super inteligente, mas ele não consegue calcular o tempo de vida das pessoas capaz de você alterar uma base monetária. E, por exemplo, a gente cria no o Copom, a Banco Central, todos os bancos centrais criam uma metafísica do técnico. O Jerome Powell vai lá, o cara que vai calcular a taxa de juros ali, que vai resolver o problema. Então, esse aspecto da natureza, das leis naturais, ele é violado totalmente no sistema Uhum. Fiat, e você cria essa imagem do super inteligente. Eu acho muito bons os memes bitcoinheiros, porque tem aquele lá, fizeram uma montagem do Paulo apertando o botão assim, problema resolvido, sabe? É um absurdo. Eu resolvi a economia mundial porque aumentou a taxa de juros aí, é ridículo. Então, Subiu o teto da dívida americana, então agora deu tudo certo. deu tudo certo. Um estalar de dedos da É. política, que é o que o que encantou o Fausto no Goethe. Ele fica encantado. Ele é um soberano sem dinheiro, é um príncipe sem dinheiro. Ele não sabe como perseguir suas ambições. Aí o Mephistófeles chega, olha, eu queria aqui uma coisa assim, sabe? Você consegue financiar. E aí nasce a moeda Fiat. Inclusive eu acho que eu tenho aqui também a cópia que é um outro livro que foi organizado pelo Gustavo Franco, que chama Dinheiro e Magia. Tá aqui, depois eu pego. Que é uma análise, um ensaio econômico sobre Fausto, que é super bom. O penúltimo aspecto é florescimento humano, que é o que você é especialista, que a gente até compartilhou naquela apresentação mesmo o gráfico, que existe uma linha entre aumento de PIB per capita e consumo energético. Assim, não existe tal coisa como uma nação rica que não consuma muita energia e não produza muita energia. É impossível, sabe? Você Ou vai uma os nação países. pobre que consuma muita energia. Não Não tem. existe. O florescimento humano e a manipulação de energia, a criação de energia andam lado a lado. Se eu crio uma forma energética de canalizar energia muito eficiente, isso vai gerar uma abundância de florescimento, de máquinas que vão nos dar tempo livre, que vão melhorar a condição, que as pessoas vão comer melhor, vão se vestir melhor,
vão ter mais tempo, porque se você, toda a economia primitiva, né, se você for usar esse termo, é uma economia de baixa intensidade, né? Por isso que aí vem essas coisas malucas de transição energética, de descarbonização da energia. Você vê trilhões de dólares foram gastos para você trazer eólica e solar, mas 80% é combustível fóssil, sabe? Hidrocarboneto é a melhor coisa que já surgiu para o ser humano, a Revolução Industrial. A gente só conseguiu sair da escravidão, não acabou por causa da boa vontade das pessoas. A escravidão acabou porque encontramos hidrocarbonetos, que é uma fonte maravilhosa de energia, carvão mineral, petróleo, assim, melhorou muito. A gente vê aquela curva que parece assim um taco de beisebol, né? Ah, o ser humano estava até aqui em 1800. O que acontece em 1800 que a condição humana melhora assim exponencialmente? É achar uma fonte de energia. Você é especialista nisso. E esse é um aspecto fundamental que, incrivelmente, as pessoas não pensam, que o florescimento humano precisa de energia. Se você gosta de seres humanos, se você gosta de gente na Terra, que as pessoas vivam vidas boas, realizadas, você vai gostar de produção energética. Não, isso que você falou para mim é muito óbvio e as pessoas não percebem como, tipo, é a descoberta dos combustíveis fósseis que acaba com a escravidão porque ela vira economicamente inviável. Tipo, querendo ou não, a gente tende a acreditar que acontecem as mudanças culturais e isso determina o vetor da história. Mas antes aconteceu uma mudança tecnológica que permitiu essa mudança cultural acontecer. Tipo, pensa, sei lá, em toda a eletrificação do mundo nos anos 1900 e pouco, isso cria, sei lá, luz à noite nas ruas, a sociedade fica mais segura. Tipo, pensa em eletrodomésticos fazendo todos os trabalhos domésticos no lar e liberando todas as mulheres, gerando a revolução sexual feminista, por exemplo, nos anos 50, 60 e 70. É Uhum. tudo fruto de um avanço tecnológico. E a É, tecnologia está pautada na energia que alimenta essa tecnologia. cara, é difícil, é o ovo e a galinha, porque eu tenho uma hipótese que não é só minha, mas também de muita gente, que não foi à toa que foi na Inglaterra que surgiu a Revolução Industrial, porque eles tinham uma estrutura cultural baseada no Estado de Direito, no Rule of Law, que também permitia mais liberdade e exploração demais. Mas a gente pode, assim, o que causa? É a cultura, causa a tecnologia? Acho que eu tenho uma retroalimentação aí, Sim, sempre. porque, né, então é difícil saber o que causa o quê, mas que a tecnologia causa um impacto muito maior do que a ideia do Harari sobre as coisas é inegável. E, e você tem mais algum ponto sobre esse florescimento humano? Eu sei que você é especial. Eu coloco um gráfico não, um exemplo do Malawi, né, que tem uma startup lá super interessante para pegar energia stranded, né, energia que não tem comunidades em volta. Primeiro você vai lá com mineração, torna viável a extrair energia daquele lugar, e você tem culturas que vão florescendo ali em volta daquela energia que era inviável. Então, o Bitcoin ele é o incentivo que faltava para explorar novas formas de energia que vai melhorar a condição de muita gente. Não, eu poderia fazer 1 milhão de considerações, mas Então, não, vamos para o assim, eu vou, próximo. vou aqui me restringir, porque isso aqui é um oceano que você sabe muito melhor que ninguém. E o último aspecto, que é o que chama muita atenção na obra que eu traduzi no padrão Bitcoin, que é a baixa preferência temporal, que é muito importante para a humanidade, também não é muito claro no debate público, que quem tem um bem monetário forte acaba tendo baixa preferência temporal, o conceito para quem não conhece, é o tanto que eu desconto o futuro pelo presente, né? Então, se eu tenho baixa preferência temporal, eu costumo pensar mais no futuro, no que eu vou conseguir, e consigo controlar meus instintos, né, meus desejos imediatos, e consigo pensar, não, se eu me abster, é um tipo de esforço, né, eu me abster de consumir agora, eu vou conseguir investir e eu vou poupar para o futuro. Então, no aspecto de baixa preferência temporal, tem essas tipologias de bens, né? Você tem bens de consumo, bens de capital e bens monetários. Se eu tenho alta preferência temporal, eu tenho mais bens de consumo. Eu consumo muita coisa, né? Eu destruo aquilo lá, eu consumo, eu sou consumista, eu compro muita coisa. Mas se eu tenho baixa preferência temporal, eu costumo investir mais, costumo ter mais poupança. Isso tanto individualmente como coletivamente. Então, eu acho que o que a gente chama de sabedoria, uma pessoa sábia, né, uma pessoa balanceada, uma pessoa ajuizada, tudo que a gente vê nas culturas tradicionais, religiões tradicionais, sejam elas no judaísmo, no islã, no cristianismo,
são visões que falam, olha, não faça, não viva uma vida de indulgência, sabe? Você tem que ter responsabilidade, você tem que pensar mais no futuro. Então, são mandamentos, são heurísticas vitais que fazem as pessoas terem uma baixa preferência temporal. Que é isso que a gente chama de sabedoria. Tem uma frase do Naval que eu acho brilhante, do Naval Ravikant, que ele fala, play long-term games with long-term people. Então, a vida, quando a gente fala de teoria dos jogos, parece que assim, ou vou te trair, você vai me trair. Mas se a gente pensar em jogos reiterados que a gente vai jogando na vida, são várias trocas, e quanto mais a gente pensa no futuro, menos a gente vai ter incentivo à traição, e mais os custos de transação vão diminuindo, porque quando você consegue confiança em alguém, é muito melhor a vida confiar nas pessoas, mas isso leva tempo, isso leva ajustes. Então, a vida de baixa preferência temporal é uma vida melhor de se viver, porque você não pensa no curto prazo. Você fala, não vou trair essa pessoa, que eu vou me engajar com ela no futuro, sabe? Eu quero construir uma relação com ela. Então, gera relações mais sólidas, mesmo no sentido mais profundo da palavra, sabe? Eu consigo formar famílias, eu consigo formar amizades, negócios mais sólidos, né? Mais resilientes, não é só eu vou criar uma startup, move fast and break things, que eu acho uma frase ridícula do Vale do Silício, sabe? Eu não quero quebrar nada, eu quero construir algo bom, porque o capitalismo é isso, é construir coisas boas, coisas melhores, coisas mais duráveis. Eu quero ter essa habilidade de construir riqueza no futuro, não é só extrair, 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 extrair. Então, muito do que as pessoas chamam de capitalismo, dos problemas do capitalismo hoje em dia, não são o capitalismo, são o problema da moeda fraca, né? É o problema de Cara, você criar um sistema inflacionário. 100% isso. Toda vez que eu vejo algum amigo meu que ainda não conhece o Bitcoin, ainda não estudou Bitcoin, falando, mas o capitalismo tal, eu falo, cara, eu concordo com 100% do que você está falando. Eu só não falaria que é o capitalismo e é o sistema Fiat. Porque o É, capitalismo, no fundo, ele, sei lá, e aí a gente entra em questões teóricas, etc. Mas se existe banco central, é realmente viável ter um capitalismo? Ou o capitalismo pressupõe que tem um livre mercado e um livre mercado necessita que não tenha um agente central estabelecendo o preço do dinheiro? exato. É uma antítese do capitalismo, né? Hum. Mas eu acho assim, se você quiser fazer um diálogo frutífero entre quem é de esquerda e quem é bitcoinheiro, toda vez que eles falam de neoliberalismo, você substitui mentalmente por fiat. E aí você consegue conversar melhor. Então ela fala assim, não, porque o neoliberalismo incentiva o consumismo, a financiarização da humanidade. Fala, então tá, concordo com o seu diagnóstico, mas a Uhum. culpa não é o neoliberalismo, não é o consenso de Washington, é a moeda fiat, sabe? Mas como assim, o Bitcoin é muito recente, as pessoas não conseguiam conceber existir uma moeda fora do Estado, né? Elas estavam com um paradigma que começou, tem um teórico chamado Knapp, que é o paradigma da moeda estatal, do monopólio estatal, do estatismo na moeda, que é só o que o Estado diz que é moeda, sabe? É o positivismo jurídico aplicado à teoria monetária. Então, todo mundo que pensa nas questões de grandes críticas sociais partem do pressuposto do monopólio estatal da moeda. Cara, só fazendo um comentário mais amplo sobre essa questão de baixa preferência temporal. Primeiro, foi um termo que quando eu estava estudando eu demorei para entender e eu sempre traduzia na minha cabeça para pensamento de longo prazo, que é um Uhum, jeito, sei lá, para explicar para o uhum, pessoal que está ouvindo pela primeira vez. Eu lembro que para uhum, mim era estranho, baixa preferência temporal seu longo uhum, prazo e o alta uhum, seu curto prazo. uhum, Mas, no fundo, assim, falando em termos bem leigos, tipo, você pode escolher comer Nutella de café da manhã ou você pode escolher comer um ovo frito, um ovo mexido, sei lá. Você pode escolher uma coisa mais saudável e você pode escolher uma coisa que você está se dando prazer no curto prazo. E você sabe que isso vai ser ruim para você no longo prazo. A baixa uhum, preferência temporal é justamente isso, é conseguir se sacrificar no curto prazo em nome de um projeto maior de longo prazo. E uhum, querendo ou não é isso, a erosão da moeda fiat significa que as pessoas são obrigadas a pensar no curto prazo. A moeda fiat vai tornando todo mundo curto-prazista. É aquela uhum, história, se você não tem uma moeda que te permite fazer uma poupança, porque você está num processo hiperinflacionário, cara, você recebe o seu salário, você vai direto fazer as compras e compra o uhum, máximo possível, porque mês que vem esse dinheiro está valendo a metade ou menos. Ou seja, você não tem nenhum uhum. estímulo à poupança. Você não tem estímulo à É, poupança, você não constrói projetos de longo prazo. é. E o que é pior, você se endivida, né? Porque vale a pena me endividar agora, porque no futuro a minha dívida vai valer menos, porque a moeda está se diluindo, então você cria essas modelos de negócio, tipo Magazine Luiza, Americanas,
pessoa nem tem dinheiro, mas ela vende o quê? Ela vende tempo de vida futuro, né? Você se endivida porque quando você faz uma dívida, você fala, no futuro eu vou te pagar, então você se vende futuramente, porque nem o tempo presente você tem mais. E isso gera tanto consequências individuais como coletivas, né? Não é à toa que a dívida americana está em 31 trilhões. Como se fosse um buraco negro que explica mais economia do que a própria economia. A dívida, você não consegue entender a economia, é o que o Foz sempre fala, aquele bitcoinheiro canadense. O mercado de bonds explica o mercado de ação. Por isso que a taxa de juros importa tanto. Porque se você precifica de frente aquela dívida, você precifica de frente os ativos. Porque a dívida é tão grande que se você muda o valor dela, você muda o valor dos ativos. Porque você vê, cara, todo o gráfico, S&P, Bitcoin, a maioria dos ativos financeiros, tudo é em função do aumento de base monetária e juros, sabe? É uma coisa assim totalmente centralizada, não é pessoas livres negociando, tá todo mundo endividado, a dívida americana está muito alta, a dívida brasileira, você vê que agora o governo Lula está fazendo um programa para renegociação de dívida, porque é um modelo totalmente fadado ao fracasso, que está gerando vidas desperdiçadas mesmo, sabe? É tempo de vida desperdiçado. Nem a pessoa vê valor na vida dela. Isso gera consequências, assim, o Saifedean, né, o livro, gera muitas anedotas e de poder explicativo de por que a arte está ruim, porque os relacionamentos estão ruins, porque a tecnologia começou a degringolar a partir da década de 70 com o padrão Fiat, quando Nixon, depois do Nixon Shock. Então tem vários paralelos de pesquisa, né? Esse livro aqui dele é o padrão Fiat, que vai ser publicado agora. É só sobre isso, de como você cria, quais são os malefícios do mundo Fiat para você. E isso tem um poder explicativo muito grande das malefícios da vida hoje em dia. Então, o Bitcoin, ele gera isso, sabe? Ele gera, se você tem uma moeda forte, você começa a pensar mais no futuro e você tem mais perspectiva, né? Você não fala, eu só vou... E você consegue canalizar melhor suas energias, porque você não fica só tentando correr nessa corrida que o Michael Saylor resume muito bem, né? Que ele fala assim, escravidão moderna é você trabalhar exponencialmente mais para ganhar um dinheiro que vale exponencialmente menos. É isso. Eu resumo 90% das pessoas que eu conheço nisso. Qualquer pessoa que você conhece, ele tá... Por isso que você pergunta, e aí, como tá? Puta, correria, meu. É correria. O que é? A pessoa não tem tempo de vida, ela não consegue sentar, pensar na vida, o que eu estou fazendo, é correria. É um atrás do outro, e assim, é você vendo, puta, tá muito rápido, não é à toa, as pessoas não têm tempo. Elas estão vendo que o poder de compra delas está se desgastando, e não tem como você ter uma vida boa assim, tá? Não tem como você ser livre assim, né? Sim. Se você está endividado, e se você precisa sempre ganhar da inflação, você não vai ganhar. Por isso que volta ao problema principal. Por que é uma moeda moral? Porque ela tem regras de jogo melhor, sabe? É um jogo trapaceiro que a gente está jogando no Fiat. Ele é um jogo... Eu não vou discutir o resultado concreto das ações. Eu vou discutir o quê? Regras do jogo, porque justiça e moralidade são regras do jogo como um trata o outro. Se eu estou num jogo feito para eu perder, eu vou perder. É um jogo viciado. Como eu no começo da apresentação, faço uma analogia com a fila. Está todo mundo numa fila. Qualquer fila tem um critério de justiça. Quem chegou primeiro entra. Essa é uma fila justa. Todo mundo tem que concordar. Agora, imagina que tem uma fila, você está 10 horas esperando, chega um amigo do político, bota parentaiada toda na frente, ou os amigos dos banqueiros, botam todos na frente, entram todos antes de você, você fala assim, pô, isso é injusto. Essas regras da fila não fazem sentido. Tem que mudar essa regra. Pô, como assim ele passa na minha frente? Isso é o efeito Cantillon. É botando gente na sua frente para ganhar o jogo e você se perder sempre. Esse é o efeito Cantillon. E aí, quando você fala em respeito às leis naturais e me fala essa questão de justiça, é uma coisa que a gente até conversou em off, mas acho legal trazer que esse senso de justiça é inerente em todo ser humano. Tipo, a gente vê estudos com outros primatas, outros macacos, ainda nem grandes símios que nem a gente, chimpanzé, bonobo, etc., que é aquela coisa, você pede para os dois macaquinhos fazer a mesma atividade. Um ganha uma uva, daí depois ganha um pepino, ele fica puto. Ele vê que o amigo dele ganhou uma uva e que ele ganhou só um pepino. E é isso, esse senso de justiça, ele é inerente a mamíferos sociais, porque se você não consegue fazer isso, você não consegue mapear suas relações e você não está mapeando essa reciprocidade que a gente falou no altruísmo recíproco. Exato. Então, esse senso de injustiça
ele é inerente a gente. Então, É, as pessoas, elas se sentem sacaneadas pelo sistema, elas só, é o que você falou, elas não têm tempo e elas não têm o vocabulário para entender o que está uhum, sacaneando elas. Na minha visão, conforme elas forem isso. entendendo isso, é isso, é o que você falou, de um dinheiro que é eticamente inferior vai sendo desmonetizado, esse Uhum, capital vai sendo puxado para o sistema que é moralmente, eticamente uhum. superior. E está tudo fundamentado na vida e na vida biológica também, né? O Schelling-Alta, do Nick Szabo, cita vários estudos, por exemplo, que a gente pode dizer que existem ordens sociais não humanas, né? Existem ordens sociais dos macacos, dos morcegos, em seres sociais. E foi feito um estudo dos morcegos vampiros, em que eles viram por que o morcego vampiro é uma atividade arriscada, tem dias que ele consegue muito sangue, tem dias que ele não consegue pouco sangue. E um biólogo analisou os padrões de compartilhamento de sangue e viram que a maioria dos morcegos que compartilhavam, uns ficavam dentro da caverna, outros saíam para caçar, para conseguir sangue. Se compartilhava muito mais aqueles que tinham relação de parentesco. Então, a mãe amamenta muito, traz mais sangue para o filhote ou para parentescos próximos. E o que você e os comportamentos em que não tinha compartimento de parentesco são aqueles morcegos que tinham um relacionamento de reciprocidade. Então, aquele morcego que trouxe uma vez para você, você vai lá trazer mais sangue para ele quando você não conseguir sangue para você. Então, até esse aspecto de altruísmo recíproco e de que a gente pode dizer de custos reputacionais, né? Eles existem também em ordens sociais não humanas. E por isso que é tão interessante estudar biologia, estudar antropologia, para a gente ver que são problemas de perpetuação da vida. Eu gosto de colocar num aspecto bem amplo, sabe? As regras do direito, as regras também da linguagem e da economia, elas são regras para a sobrevivência e o florescimento humano. E o Bitcoin, ele são melhores regras, né? Guilherme, a gente está chegando aqui no horário que a gente combinou. Então, deixa eu te Ah, pedir legal. só uma coisa. Se você tivesse que fazer uma síntese de 2 minutos de por que o Bitcoin é o dinheiro moralmente superior, como você faria essa podcast inteira em uma síntese de 1, 2 minutos para fechar? Não, porque tem a pessoa que vai encontrar a Sim, tia no elevador e não vai ter tempo de ouvir a sim. podcast inteira, né? Ela quer convencer, mas ela, como você ajuda ela nisso? Eu falaria, a vida social é uma vida baseada em regras. E o Bitcoin, ele traz regras justas. Ele traz melhores regras. Ele cria os incentivos sociais melhores em que todos se beneficiam. Ele é baseado na liberdade, ele é baseado na responsabilidade individual e, e ele é um grande avanço do ponto de vista do conhecimento humano, porque ele foi criado com base em criptografia da matemática e se você desconfiar de mim, se você for cético, falar que não existe isso, eu, eu, eu sugeriria conversar com bitcoinheiros e ver como está a vida deles. Então, assim, na prática, quando eu converso com bitcoinheiros, eu fico muito feliz, eu fico animado, eu vejo que eles estão pessoas boas, são pessoas que assumiram a responsabilidade da vida. Eu não sei totalmente os detalhes da vida individual de cada um, mas eu sei que eles 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 estão eles têm uma ética de não violência, né? Uma ética de você criar sistemas abertos em que e tentam criar valor de forma de não extrair valor no outro. Então, não é um sistema parasitário de parasita e hospedeiro, mas simples de pessoas que reconhecem a liberdade um do outro e que a gente pode melhorar. A única forma de melhorar a condição humana é usar as nossas diferenças para os nossos benefícios mútuos. Eu aprendo muito conversando com você e eu não acho que o que você cria ou sua vida diminui a minha vida. Como um marxista ou pessoas mais assim que têm uma visão mais errada da minha do ponto de vista da economia, pensam que a vida é um jogo de soma zero, sabe? Que só é possível ganhar tirando do outro. Mas a história da economia, a história da civilização mostra que é possível. Não vou garantir um resultado, uma igualdade de resultados, não é que todo mundo vai ser igual, porque ninguém é igual a ninguém,
mas as pessoas vão conseguir usar a sorte e suas habilidades para melhorar a sua condição. E o Bitcoin traz as regras para que as pessoas que têm essa postura de ver a vida assim, conseguem enxergar a realidade assim, consigam prosperar conjuntamente. Isso em escala global, né? Isso não é... O Bitcoin não fala só do Brasil, só dos Estados Unidos, só de jurisdições específicas, mas é a primeira vez que eu consigo transferir valor globalmente e ter esse engajamento moral com uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi na vida, mas que eu preciso de algo de bom que ela tem para mim. Então eu consigo ter vários propósitos vitais diferentes, distintos, em que eu reconheço a liberdade do outro, mas eu não preciso ter uma unidade do valor, eu não preciso ter uma unidade de resultados. Eu tenho uma galáxia de finalidades vitais que se complementam e se ajudam. Cara, perfeito. Como sempre, eu gostaria de continuar o papo com você por horas, né? Não é à toa que a gente já gravou tantas vezes junto em outros podcasts, mas em respeito ao seu horário, eu vou só te agradecer pelo seu tempo mais uma vez e abraço, cara. Muito Eu que obrigado pelo seu agradeço. tempo. Obrigado, valeu.